Às vezes Deus coloca no seu coração algo para você conquistar, para você fazer, para você realizar, nós colocamos limite. Às vezes nós colocamos tanto limite naquilo que Deus pode fazer, que nós não enxergamos nem o simples. O básico. O básico do básico nós não conseguimos enxergar. Nós colocamos limite naquilo que Deus pode operar. Irmãos, eu não sei o que você espera de Deus, eu não sei aquilo que você ora para que Deus faça, mas um conselho, uma palavra que Deus, eu tenho certeza disso, que Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir e aprender, é que não se deve colocar limite naquilo que Deus pode fazer. Nunca se deve colocar limite naquilo que Deus pode operar. Irmãos, Deus é o Deus que Ele é capaz de surpreender até o próprio futuro. Glória a Deus. Só da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Tá todo mundo na bênção? Não botei muita firmeza não, hein? Tá todo mundo na bênção? Vamos lá. Se Jesus voltasse hoje, quem ficava feliz? Glória a Deus. Irmãos, sem muita perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 11. Vou tentar acabar até antes da meia-noite. Números, capítulo 11, no versículo 21. Quem achou já pode ir dando glória a Deus aí. Amém? Todos acharam? Irmão, nós estivemos ali no retiro dos homens, enquanto os irmãos encontram, e é bênção demais. Sempre gosto de poder participar do retiro de homens, porque é um momento que o homem vai para fazer nada. E isso para o homem é muito bom. Você não tem noção tanto que o homem gosta de ficar 2 dias ali sem fazer nada. Só conversando, jogando conversa fora ali, só falando de histórias, ouvindo as histórias do Jerry e contando mais histórias. Irmãos, não tem coisa melhor para a cabeça de um homem que lá. Quando eu cheguei na Pedra Preta, que eu olhei o WhatsApp, centenas de mensagens de serviço, de trabalho, falei, ô meu jovem, eu estava offline, eu estava dando um tempo para minha cabeça, estava recuperando um pouco. Irmão, o homem, ele ficar parado, conversando com outro homem, sem fazer nada, para ele não tem terapia melhor que isso. Isso é coisa de Deus. E lá nós passamos aí 2 dias conversando, comendo bastante, né, irmão? Acho que eu comi pelo menos umas 2 arrobas de carne lá nesses 2 dias, né? A partir de segunda-feira aí, eu vou ter que mudar algumas rotinas aí, para poder cuidar do templo do Espírito Santo, né? Mas é bênção de Deus, espero que no próximo os irmãos que não foram possam ir, que é muito bom mesmo. E sem contar, irmão, que nós aprendemos muito da palavra também. Não foi somente, nós vamos só conversar, ficar aqui parado conversando, não. A gente também aprendemos da palavra com a palavra abençoada que o irmão Val trouxe de encorajamento para nós homens. Glória a Deus, amém? Aleluia. Números 11... versículo 21, diz assim: Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: Darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haverá o suficiente para eles e todos os rebanhos, se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Damos graças a ti, Senhor Deus, porque tu és Deus bondoso e Deus misericordioso. Ó Pai, no nome de Jesus, colocamos, ó Pai, na tua presença, a tua palavra. Peço, ó Pai, que o Senhor me usa com poder, com autoridade, pois a palavra não é minha, a palavra é tua, Senhor Deus. Em nome de Jesus, fica conosco, abre nossos ouvidos para que possamos entender daquilo que o Senhor quer dizer a nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Amém? Irmãos, livro de Números
eu gosto muito do Antigo Testamento, acho que eu já falei isso aqui várias vezes, porque são livros, o Antigo Testamento nos traz livros e histórias cada vez mais complexas de se entender. Só quem tem fé, verdadeiramente fé, vai ler o Antigo Testamento, na verdade a Bíblia inteira, mas preferencialmente falando do Antigo Testamento, para poder acreditar nas histórias que aconteceram ali. Porque não foram histórias normais, igual qualquer outra pessoa está contando. Não, porque aconteceu assim, assado, porque o cara saiu de um lugar, de uma terra e foi para outra. Não. No Antigo Testamento nós vemos histórias que só quem tem o entendimento e quem tem fé para poder acreditar. E uma delas, digamos que o princípio de tudo, é o povo do Egito. O povo hebreu que estava no Egito. Todo mundo conhece a história que Deus pega e levanta Moisés para tirar o povo do Egito que estava sendo escravizado. Mais de 300 anos escravizado pelo povo egípcio. E Deus levanta então Moisés. Moisés, você vai lá no Egito e vai tirar o meu povo de lá e vai levar para a terra onde eu vou mostrar. A terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Deus mostrou para Moisés que ele tinha feito uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó, e ele estava levantando Moisés para que ele fosse lá tirar o povo dele da escravidão e levar até o cumprimento dessa promessa. E Moisés, beleza, vamos embora, vamos tirar o povo do Egito. E a Bíblia fala então que vem as 10 pragas, acaba as 10 pragas ali, na última praga, o faraó libera então o povo hebreu para poder sair. E o povo começa a marchar no meio do mar, no meio do deserto. Passando um pouco tempo, a Bíblia diz então que eles chegaram de frente ao Mar Vermelho. E aí, o que vão fazer? Atrás do povo egípcio vindo, o exército de faraó vindo, doido, com sangue nos dentes para poder matar o povo hebreu. Na frente o mar, do lado do mar, não tem mais nada o que fazer. Deus fala para Moisés: uai Moisés, você está parado por quê? Diga ao povo que marche. Não mandei você parar. Ah, mas tem um mar. Eu não mandei você parar. Falei para continuar caminhando. E a Bíblia então diz que Moisés joga o cajado lá, bate com o cajado na água, e o mar então se abre, eles passam no meio do Mar Vermelho. Beleza? Depois deles caminhar um bom tempo, a Bíblia diz, como nós chegamos aqui no livro de Números, chegou um determinado momento que Deus começa a alimentar o povo hebreu com maná. A Bíblia conta que maná era como se fosse um tipo de pão que caía do céu todos os dias e eles tinham que recolher aquilo lá o suficiente para eles comer durante o dia. Caía pela manhã e eles tinham que recolher somente o suficiente para comer durante aquele dia. No outro dia pela manhã caía o maná novamente. Era só o trabalho, irmão, de pegar o maná lá do chão e guardar para comer no dia ou comer naquele momento ali. O trabalho deles era só esse. Só que passou um pouco mais de tempo, a Bíblia diz então que o povo de Deus, o povo hebreu, eles não queriam mais o maná. Enjoou. Senhor, agora nós queremos carne. O maná nós já enjoamos de maná. Ah não, todo dia maná. Não acaba mais isso. Senhor, agora nós queremos carne. Quero carne, repita comigo, eu quero carne. Nós passamos por isso no retiro dos homens. Carne. E o povo hebreu começa então a indagar Moisés. Moisés, queremos carne. Não quero maná mais não, quero carne, Moisés. E Moisés olha para aquela multidão, irmãos, que a Bíblia fala aqui no versículo 21, que era 600 mil homens em pé. Só que a Bíblia está falando que era somente homens, fora crianças e mulheres. Então tinha muito mais gente. Alguns falam que era quase 2 milhões de pessoas que tinha ali ao todo. Imagina, vamos pegar só os 600 mil, imagina 600 mil peão cobrando uma pessoa só porque queria carne. Moisés, eu quero carne, o povo cobrando, quero carne. E Moisés vai falar com Deus. Deus, é o seguinte, o teu povo quer carne. O teu povo não quer mais o maná, não, o teu povo quer carne agora, e aí? E Moisés então começa a falar para Deus, resolve aí, o povo quer carne. E Deus fala para Moisés, Moisés, fala para o povo que amanhã eu vou mandar carne.
Só que um detalhe aqui, Moisés foi, para meu ponto de vista, daquilo que eu conheço da história de Moisés, foi o homem mais íntimo que houve na Bíblia, que viu a Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele não viu a face de Deus, porque quem vê a face de Deus jamais viveria. Mas a Bíblia garante, nos mostra que Moisés não viu a face, mas viu as costas do Senhor. Irmão, o rapaz chegar ao ponto de ver as costas do próprio Deus, aí ele tem que estar muito perto dele, tem que estar muito íntimo dele. E a única pessoa que a Bíblia fala foi Moisés. Moisés viu o mar se abrir, Moisés viu cair o maná do céu, Moisés viu a labareda de fogo de noite protegendo o povo do frio, Moisés viu a nuvem durante o dia protegendo o povo do calor escaldante do deserto. Moisés viu tudo isso, mas nesse ponto aqui, Moisés duvidou de Deus. Moisés olha para Deus e fala o quê? Senhor, será que a gente pegar e matar todos os animais que eles têm lá, os animais que eles trouxeram do Egito, vai dar para alimentar esse tanto de gente? E Moisés foi mais longe ainda. E se nós pegássemos todos os peixes lá do mar, pegasse, abatesse e desse para esse povo, será que ainda daria para sustentar todos eles durante o mês inteiro? Moisés duvidou de Deus. E aí vem a resposta que eu adoro, o nosso Deus, que é a parte que nós vamos comentar, que é o tema dessa mensagem. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, você está limitando o poder de Deus? Moisés, você está botando limite no meu poder? Olha o que Deus fala para Moisés lá no versículo 23. Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Aí eu te pergunto, irmão, será que o poder de Deus está limitado? O próprio Moisés duvidou daquilo que Deus ia fazer. Deus falou para Moisés: amanhã eu mando carne. Só que detalhe, tinha 1 milhão de peão esperando carne. E Deus fala assim: amanhã vai ter carne para todo mundo aí e vai sobrar ainda. Moisés duvida e Deus joga a palavra poderosa. Fala assim: Moisés, você está duvidando, você está limitando o poder de Deus. E a mensagem que Deus colocou no meu coração sobre isso é referente justamente a essa resposta que Deus falou para Moisés. Irmãos, quantas vezes nós, seres humanos, nós limitamos o poder de Deus em nossas vidas? Quantas vezes nós precisamos de algo de Deus? Nós precisamos que Deus haja em favor das nossas vidas. Nós precisamos que Deus haja, faça um milagre ou uma situação que está difícil. E nós limitamos. Nós falamos: será que Deus consegue fazer isso mesmo? Será que Deus consegue restituir? Será que Deus consegue recuperar? Será que Deus consegue curar? Será que Deus consegue fazer? Será que Deus consegue tirar? Será que Deus consegue colocar? Nós colocamos numa determinada situação que nós colocamos um máximo em Deus. Nós lemos as histórias, nós vemos os milagres que Deus fez na Bíblia, que Jesus operou na Bíblia. Nós vemos tudo aquilo que Deus foi capaz de fazer em favor do seu povo, que Jesus fez em favor dos seus discípulos e das pessoas que estavam andando com ele ali. Mas chega um ponto na nossa vida que nós olhamos para dentro de nós mesmos e falamos: será que Deus pode fazer isso? Irmãos, imagina com você aí quantas vezes você não limitou o poder de Deus na sua própria vida. Quantas vezes você olhou para si mesmo e falou assim: será que Deus pode fazer isso por mim? Será que Deus pode abrir essa porta que eu preciso? Nós colocamos um máximo. Nós falamos: não, a Deus, até aqui Ele pode ir. Mas daqui para frente eu acho que Ele não dá conta. E o pior ainda, como nós somos ainda mais ignorantes ainda, quando a gente fala que Deus não dá conta, a gente acredita que nós vai dar conta. Se Deus, no nosso achar, se Deus não vai dar conta, quem dirá que nós vamos? Nós limitamos, nós colocamos limite naquilo que Deus pode fazer. Tem uma figurinha no meu WhatsApp aqui que está escrito lá assim: por essa nem o futuro esperava.
É só Deus para fazer um negócio desse. Porque não tem como a gente achar que sabe tudo, sendo que o dono de tudo é o Senhor e não nós. E quando Deus mostra para Moisés aqui, Moisés, você está limitando o poder de Deus? Deus está falando claramente para Moisés, Moisés, eu abri o mar, você passou por dentro. Moisés, a labareda de fogo que ardia lá todos os dias para não deixar vocês passar frio, você viu, Moisés? Você está duvidando que amanhã, pela manhã, eu vou mandar carne para vocês? Só que o pior ainda, o mais interessante, o pior ainda que eu posso dizer, é que se fosse qualquer um de nós também duvidaria. Nós duvidamos de Deus nos dias de hoje. Nós duvidamos do que Deus pode fazer nos dias de hoje. Sabe por que muitas pessoas, irmãos, abandonaram a fé? Sabe por que muitas pessoas largaram a caminhada com Cristo? Porque duvidaram daquilo que Deus pode fazer. Pessoas que eram fervorosas na presença de Deus, que buscavam a Deus, que liam a palavra, viviam experiências com o Senhor, hoje estão totalmente afastados e longe do Evangelho. Mas por quê? Duvidaram daquilo que Deus pode fazer. Só que aquilo que nós devemos entender, que é o mais importante, nós não devemos colocar limite naquilo que Deus pode fazer, mas não quer dizer que é no seu tempo que Ele vai fazer. Não é na sua hora que Ele vai fazer. A nossa mentalidade tem que estar certeza de que Deus pode, Deus é poderoso para fazer, mas não é na hora que você quer que Ele faça. Deus poderia muito bem pegar o povo hebreu e falar assim, aqui tem um mar, então nós vamos rodear, nós vamos passar por fora. Ah não, mas peraí, ali vai dar muito trabalho. Não, então vamos tirar por aqui, vamos passar pelo lugar mais fácil. Só que algo que eu não sei se eu vou te alegrar, ou se eu vou te entristecer, mas eu vou falar, é que Deus só vai operar quando é necessário um milagre. Deus só vai operar quando for necessário um milagre. Deus não vai operar quando você consegue fazer as coisas. Ah, Luan, eu preciso de um emprego, eu quero um emprego, não consigo mais e tal. Deus, abre a porta do emprego para mim, eu preciso de um emprego. Quantos currículos você já distribuiu? Quantos lugares você foi pedir um emprego? Não, em lugar nenhum. Aí você quer que Deus faça o quê? Que Deus vai lá na sua porta. Ei, irmão, filho amado, bendito, glorioso. Está aqui seu emprego. Deus pode fazer? Pode, com certeza. Deus pode enviar uma pessoa lá na casa do irmão e falar para ele que ele está empregado. Pode sim. Só que Deus ele vai trabalhar sempre na parte mais difícil da sua vida. E o mais interessante em todas as histórias que nós vemos na palavra de Deus, que nós achamos que era difícil, tinha uma forma de resolver mais fácil. Só que Deus foi lá e agravou a situação para mostrar que Ele é Deus. Deus sempre vai agravar mais a situação para que Ele possa mostrar que Ele que manda na situação, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que tudo está no controle, na direção dEle. Irmãos, Deus chegou para Moisés para sentir o povo do Egito. Moisés foi lá pedir para o faraó, ele falou o quê? Não, você não vai sair com esse povo daqui. Deus fez o quê? Vão mandar as pragas. Irmão, Deus mandou 10 pragas, poderia ser só uma. Ou melhor, poderia ter mandado nenhuma, só tocado no coração lá de faraó, falou, não, beleza, vai lá, leva o povo. Mas a Bíblia diz que Moisés foi lá, pediu para o faraó, Deus endurecia o coração de faraó para que não liberasse o povo. Ah, mas eu pergunto, mas por quê? Se era o propósito de Deus que o povo saísse do Egito, mas por que Deus ia lá e endurecia o coração de faraó? Mas não tem sentido isso. Irmãos, Deus queria que o povo saísse do Egito com a certeza que eles saíam para a dependência de um Deus todo-poderoso. Pelo menos um glória a Deus vale isso aí, vale? Ah, irmãos, amém. Pensei que estava pregando sozinho aqui, ué. Pelo menos um glória a Deus aí pode dar, irmão. Não é pecado não, viu? Você não vai para o inferno porque dá glória a Deus, não. Pode falar à vontade, isso aí é benção.
Deus chegou para Moisés e falou assim: tira o povo do Egito, vai lá. Deus vai lá. Não vai. Deus mandava uma praga. Moisés voltava de novo e Deus falava assim: vai lá, pede novamente. O Faraó falava assim: não, beleza, pode ir. No outro dia, o Faraó falava: não vai mais não. Deus ia lá, endurecia o coração de Faraó de novo, não deixava sair. Deus ia lá e mandava mais uma praga. Só que o interessante é que a praga pegava somente no povo egípcio e não no povo hebreu. Irmãos, olha que interessante isso, para a gente poder ver o tanto que Deus cuidou do povo dele lá dentro do Egito. A praga que Deus mandava só pegava no povo egípcio. O povo hebreu ficava livre. A Bíblia diz que nem os rebanhos dos hebreus foram afetados com as pragas. A Bíblia diz que nada dos hebreus, do povo de Deus dentro do Egito, foi afetado com a praga que Deus mandou que afetou o Egito. Nenhum. Agora imagina você dentro do Egito, aí você viu as 10 pragas, rapaz, essas pragas aí tá pegando só no povo egípcio lá, mas nós não pega, nós temos alguma coisa diferente. E não era boniteza. Nós temos alguma coisa diferente que esse Deus nos protege demais. Aí Deus olha para o povo hebreu: ei, pô, vocês não sabem de nada. Eu estou mostrando para vocês que não pode se colocar limite no meu poder. Se eu quero mandar 10 pragas, é 10 pragas que eles vão ter que passar. Se eu quero fazer com que vocês vivam aí há 300 anos no Egito, é 300 anos vocês vão ficar, mas eu vou tirar vocês daí. Não tinha como o povo olhar para tudo aquilo acontecendo e falar: não, não é Deus que está cuidando da gente. Não é Deus que está protegendo o povo dele. Não tem como olhar para isso e não dizer. E quando o povo sai do Egito, Deus mostra: agora vocês estão totalmente na minha dependência. Deus olhou para o povo hebreu e falou assim: no Egito vocês plantavam, vocês colhiam, vocês matavam os bois para comer, vocês criavam, vocês se alimentavam. Agora que vocês estão no Egito, vocês estão no deserto, saíram do Egito, agora tudo vai vir de mim. Quer água? Eu vou tirar da rocha. Quer comida? Eu vou mandar um maná. Quer carne? Eu vou mandar as codornizes. Mas nunca coloque limite no poder de Deus. Irmãos, se você quer fazer algo que não afronte a Deus, não duvide do poder dele. Duvidar do poder de Deus, mas é uma afronta que nós fazemos a Deus. O Deus que criou os céus, a terra e tudo que nela há. E às vezes o que você precisa é de uma cura. Só que a cura, a gente acha que vem da medicina. Ah, Luan, mas eu fui lá e tomei um remédio, fui curado. Deus pode te curar diretamente, mas Deus pode te curar indiretamente também, viu, irmão? Você pode orar, Deus vai, pá, te cura naquele momento. Mas Deus também pode usar a medicina para te curar. Mas tudo veio dele. Não adianta a gente dar crédito, não, porque a medicina, porque o médico lá, ele é o melhor, não sei o quê. Irmão, existe médico bom, muito bons. Existem médicos realmente exemplares. Mas o que é a medicina se não fosse Deus? O que é a medicina, a tecnologia médica hoje, se não fosse Deus dar essa sabedoria para o homem? E em todos os momentos que nós vivemos, nós não devemos especificar limite naquilo que Deus quer fazer. Se Deus colocou no seu coração algo que é para você fazer, um projeto, irmão, não coloque limite no poder de Deus, não. Às vezes você ora para que seu filho se converta, para que seu marido se converta, para que sua esposa se converta, para que seu tio, seu pai, seu avô, sua avó, para que algum parente seu se converta, sua família se converta. Aí você olha para ele e fala assim: ah, isso aí não converte nunca, hein? Esse aí... E nós temos aquele velho ditado, né, que é errado dizer, mas que a gente nem percebe. Rapaz, não tem Cristo que converte esse cara. Olha só o ditado que a gente fala, né? A gente fala algo que nem percebe, mas não tem Cristo no mundo que faz ele se converter. Aí Jesus olha do céu e fala assim: rapaz, não estou entendendo esse cara não, hein?
Eu não estou valendo nada aqui no céu mesmo, não. Você tem colocado limite no poder de Deus na sua vida? Você tem limitado o poder de Deus na sua vida para Ele poder operar? Às vezes Deus quer operar, às vezes Deus quer fazer naquele momento, Deus quer fazer o negócio acontecer, é a porta que tem que abrir, Deus vai lá e fala assim, a porta vai abrir. Só que aí você para e fala, rapaz, não tem como dar certo isso aí. Não tem como dar certo esse negócio. Não tem como aquela pessoa entender isso. Não coloque limite no poder de Deus. Irmãos, maior prova disso, olhe para onde você veio. Olha de onde você veio do mundo. Quem era você lá no mundo? Perdido, sujo pelo diabo. O diabo usava e abusava de você e você não estava nem aí, achava que estava tudo bom, tudo legal. Eu estou vivendo, sei que na verdade você estava sobrevivendo. Viver é só com Cristo. E aí você olha para trás daquilo que você viveu, daquilo que você passou, daquilo que você suportou, traumas, conflitos, perseguições. Você foi liberto das cadeias de Satanás. Qual a maior prova do poder de Deus do que isso? E se alguém lá atrás, a pessoa que te convidou para Jesus, a pessoa que pregou Jesus para você, que você se converteu, e se essa pessoa tivesse olhado e colocado limite no poder de Deus, olhado para você e falado assim, não, isso aí, não tem Cristo que consegue converter isso aí. Não tem Cristo que consegue fazer o Espírito Santo entrar nisso aí. Irmão, eu conheço pessoas e já vi pessoas que você olha para ele e fala assim, rapaz, isso aí não tinha como se converter nunca. Não tinha como um homem desse se converter nunca na face da terra. Um conselho que eu posso dar para os irmãos, para todos nós, nunca duvide daquilo que Deus pode operar na vida de alguém específico, viu? Aquela pessoa que você duvidou e duvida até hoje que Deus não pode trazer, que Deus não pode tocar, que Deus não pode resgatar do lamaçal do pecado, essa pessoa, irmão, Deus pode surpreender você, viu? Quando você menos esperar, essa pessoa está de joelhos chorando, pedindo pela bênção do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho um tio meu, que é uma das pessoas que olhava assim e falava, pai, essa pessoa não vai se converter não, viu? Pai da Vanessa ali, ó. Quem conheceu ele no passado, olha para ele e fala assim, rapaz, isso aí não vai se converter não, aí. Não tem como. Totalmente diferente. Você vai pregar um Jesus bondoso, amoroso, não sei o quê. Quem que imaginava que ele é tenente, né, aposentado? Quem que imaginava, irmão, que um tenente da PM aposentado, brabo, conhecido com a fama de brabo na cidade aí, hoje está levando pessoas e mais pessoas para converter a Senhor Jesus Cristo. E ele fala, às vezes assim, eu sento para conversar com a minha avó lá. Irmãos, ele vai na casa dele, ele pega a roupa e leva para a pessoa que fala que não tem roupa para ir para o culto. Ele convida a pessoa para ir no culto. Ô Eric, vamos no culto? Aí o Eric dá aquela desculpa de sempre, né, que todo mundo gosta de dar. Não tenho roupa para ir no culto. Não, beleza, eu vou lá em casa buscar, me espera aqui. Ele vai na casa dele, pega a roupa dele e entrega para o cara ir para o culto. Não, mas não tem como ir. Tal hora eu passo na sua casa. Mas não... Você vai. E ele não convida, você vai. É o jeito dele pregar o evangelho. Só que está alcançando vidas. Está alcançando pessoas. E se eu tivesse limitado o poder de Deus na vida dele? E se toda vez que eu olhasse para ele e falasse assim, se a Vanessa tivesse limitado o poder de Deus, vai dar certo. Não, isso aí não tem Cristo que consegue converter isso aí. Irmãos, tem muitas coisas nas nossas vidas que nós travamos, que nós seguramos, é por erro nosso mesmo. Às vezes Deus quer operar, abrir aquela porta poderosa sobre a sua vida, mas nem você acredita naquilo. Nem você acredita que Deus pode operar, que Deus pode fazer.
Às vezes você ora, você fala, você prega, você mostra tudo que é para ser feito. Só que na verdade nem você confia naquilo. Nem você acredita naquilo mesmo que você está pregando. E a gente para pensar, rapaz, mas não tem como isso daqui dar certo, não tem como essa pessoa vir para Jesus, não tem como essa pessoa vir adorar a Cristo comigo hoje. Irmãos, a mente humana hoje não é capaz de imaginar o tamanho de Deus. O maior que você pode imaginar que a mente humana pode chegar, de tecnologia, de ciência, de conhecimento, de tudo que se você pensar, o limite da capacidade da sabedoria humana não chega nem próximo do tamanho que é Deus. E nós, meros mortais, pecadores, falhos, pessoas que às vezes falam coisas que não merecemos nem sequer perdão do Senhor, nós limitamos aquilo que Deus pode fazer. Nós colocamos limite naquilo que Deus pode operar na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas. Nós colocamos limite naquilo que Deus tem para poder fazer. Às vezes Deus promete alguma coisa para você, para o irmão que está do lado, para aquela pessoa que você conhece, e nem você acredita naquilo. Em nenhum momento da Bíblia Deus fala assim: eu posso operar um milagre até aqui. Daqui para frente não tem como eu fazer, porque eu não dou conta. Daqui para frente eu não consigo operar mais o milagre, porque daqui para frente é só outro Deus se existisse, mas não tem como. Irmãos, Deus não tem limite. Deus é ilimitado. O poder de Deus, ele é aquilo que a gente pode realmente ter fé. A Bíblia diz lá que fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a... Como é que é? Efésios 6. Fé. Cadê os irmãos? Fé. Cadê os irmãos? Os irmãos não estão lendo Bíblia não, né? Pelo jeito. Fé. Vamos, irmão. Vamos ler Bíblia, irmão. Vamos sair do Instagram. Vamos sair do WhatsApp. Fé. Ninguém está lendo no Senhor Jesus. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Pior ainda, e melhor ainda, é você ter certeza daquilo que você não está vendo. Agora, me fala um negócio: como que eu vou ter certeza de algo que eu não estou vendo? A partir do momento que você não tem fé diante de uma coisa, você está limitando o poder de Deus naquilo lá. Se a fé é a certeza das coisas que não se veem, eu tenho certeza das coisas que eu não estou vendo, que eu não estou pegando, nem apalpando, não estou fazendo nada. Eu tenho que ter certeza que aquilo lá vai estar lá. É a fé. É o que a Bíblia nos garante, nos diz que é a fé. Agora, se Deus fala assim, você tem que ter fé no tamanho de um grão de mostarda. E se você ter fé do tamanho do grão de mostarda, você pode dizer para o monte: sai daqui e se coloca ali, que ele simplesmente vai. Agora, irmão, vamos analisar esse versículo comigo, pelo amor de Deus. Irmãos, você ter fé do tamanho de um grão de mostarda, eu nunca vi um grão de mostarda. Se eu vi, eu não lembro. Mas dizem que é um dos menores grãos que existe, né? Menores sementes que existe. Agora, se você ter fé do tamanho de um grão daquilo, vamos pegar melhor ainda, para todo mundo poder entender o raciocínio. Vamos imaginar que o grão de mostarda é do tamanho de um grão de arroz. Agora todo mundo lembra como é que é o tamanho do grão de arroz. Se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de arroz, nós poderíamos olhar para o monte e dizer: sai daqui e se coloca ali. Mas não leva isso para o lado literal, tipo assim: eu tenho muita fé. Serra da Petrovina, sai daqui e coloca lá no fundo. Não tem sentido fazer isso. Para quê? Você vai deixar eu perder o emprego e vai mudar a serra para outro lugar que não existe.
Só que Deus está mostrando, Jesus estava nos alertando o seguinte: se você tiver o mínimo possível de fé, o poder de Deus não tem limite na sua vida. Se você tiver só um pouquinho de fé, pode ser do tamanho de um grãozinho de mostarda, você é uma das pouquíssimas pessoas na terra que coloca Deus como uma pessoa ilimitada no seu poder. Irmãos, agora imagina você ter uma fé suficiente para fazer grandes obras, poderios, sinais e maravilhas. Na época de Jesus, quando ele ia caminhando nos lugares, nas aldeias que ele fazia os milagres, as pessoas ficavam totalmente: rapaz, uau, o que é isso? Uma pessoa que era lá, coxa lá, que não andava, a pessoa chega, Jesus vai lá, toca nela, ela começa a andar perfeitamente. A pessoa nunca enxergou, Jesus chega, vai, toca lá nos olhos dela, a pessoa começa a enxergar do nada. As pessoas olhavam aquilo lá e falavam: meu Deus, o que é isso? Não sei o que, e a pessoa ficava louca. Mas sabe por quê? Aquela pessoa que era curada, ela tinha uma fé do tamanho do grão de mostarda, que ela acreditava que Jesus iria curar. Só que aqueles que ficavam doidos assim, alucinados, falaram: meu Deus, o que é isso? Não está certo isso, é água de outro mundo. Eles precisavam melhorar muito a fé. Aquele coxo, a Bíblia diz lá daquela pessoa que foi curada lá no tanque de Betesda, que de tempos em tempos descia um anjo e agitava as águas lá, e o primeiro que descesse lá era curado. E a Bíblia diz que aquela pessoa já tinha muitos e muitos anos ali, já parado, pedindo esmola, vivendo ali somente daquilo que as pessoas davam para ele. Só que chegou um momento que Jesus passou, ia passar, ele ouviu o alvoroço das pessoas gritando: Jesus, Jesus, e pá. Só que, irmãos, a pessoa que quando ela está naquele estado, necessitando de um milagre, uma das últimas coisas que ele vai ter, às vezes, é a fé para ser curado. São poucos que têm. Às vezes a pessoa necessita urgentemente de um milagre ali, algo extraordinário de Deus, mas chegam momentos da vida, momentos da situação da vida, que ele para e pensa assim: eu acho que eu nunca vou ser curado. E aquele coxo lá era uma dessas pessoas que imaginava isso. Para onde que eu vou? Ninguém me leva. Se é o primeiro que cair na água quando ela está agitada lá é curado, como que eu vou lá? Porque a pessoa que anda já vai lá, já pula lá, já é curado. Só que ele entendeu, porque ele ouviu o nome, ele creu. Quando ele ouviu que Jesus está vindo, ele creu somente no som que ele ouviu. Irmãos, ele não limitou o poder de Deus na vida dele. Opa, é Jesus que está vindo aí? Rapaz, agora eu vou ser curado. Eu não preciso nem pular dentro daquela água lá não. Eu vou ser curado é aqui mesmo. E ele gritou: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus falou: bora agora. E todo mundo conhece Jesus. Jesus foi lá e curou aquele coxo. Não limitou o poder de Deus. Não colocou limite naquilo que Deus pode fazer. Não colocou situações para que duvidasse do poder de Deus na vida dele. Eu poderia falar: não, mas Jesus está muito ocupado curando as outras pessoas melhores do que eu. Ouvir. Ele só ouviu que Jesus estava passando. Falou assim: agora eu vou ser curado. Agora a cura vai vir sobre mim. Eu posso estar aqui há 10, 15, 20, 30 anos. Pode ser o tempo que for que eu estiver aqui parado, sentado aqui neste lugar. Mas porque eu ouvi que Jesus está vindo, agora eu vou ser curado. Ele não colocou limite naquilo que Deus pode fazer. Irmãos, não tem como a gente sobreviver, que a gente viver dentro da vida, dentro da situação que nós vivemos e duvidar daquilo que Deus pode fazer. E duvidar daquilo que Deus pode operar em nossas vidas. Deus ama causas impossíveis. Deus ama isso. É onde Ele manifesta a glória dEle. Quantas e quantas pessoas você conheceu, irmão, que precisa urgentemente de um milagre? Precisa ardentemente que Deus cura, que Deus trabalhe, que Deus liberta.
Só que se você não duvidar daquilo que Deus pode fazer na vida dela, você é uma das pessoas que está caminhando para ter a fé do tamanho do grão de mostarda também. Sem duvidar daquilo que Deus pode fazer. A Bíblia nos dá, irmãos, vários e vários exemplos de pessoas que tiveram a sua fé até o limite e não duvidaram daquilo que Deus pode fazer. E não duvidaram, não colocaram limite, não colocaram assim limitação naquilo que Deus pode operar na vida dele. Imagina uma pessoa igual José. José do Egito. Estava de boa na casa dele. Estava tranquilo na sua casa com seus irmãos, seus pais. Porque ele contou algo para os seus irmãos, todo mundo conhece a história. Foi jogado dentro de um poço. Ah não, tá bom não, vamos fazer melhor. Tá vindo a carruagem lá dos escravos do Egito. Vamos vender ele. Piorou mais um pouco. Quando chegou lá no Egito, lá ele ficou preso lá, trabalhando como escravo. Conseguiu a confiança lá de Potifar. Beleza. Depois de um tempo, então, a mulher de Potifar arma contra ele, ele volta para a prisão de novo. Irmãos, ali era o ponto-chave para José duvidar do poder de Deus. Era hora de José falar assim, rapaz, não existe esse negócio de Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó aí. Isso aí não existe. Isso aí é conversa fiada. Eu poderia muito bem sair daqui e ficar de boa, mas não. Eu voltei para a prisão por algo que eu não fiz. E a Bíblia fala que depois que ele saiu da prisão ali, depois que ele revelou o sonho lá de Faraó, e ele conquista então o governo do Egito, ele traz toda a sua família para viver dentro do Egito. E se José tivesse limitado o poder de Deus sobre a vida dele? E se Josué tivesse limitado o poder de Deus na vida dele, depois que ele passa lá o Rio Jordão, e Deus fala para ele, agora você vai ter que conquistar a terra. Que jeito? Jericó, rodeada por muros altos e largos, totalmente fortificado. Lá dentro, o exército lá de Jericó lá está todo altamente armado, porque eles já eram exército, mas o povo hebreu não era. Não tinha arma, não tinha nem estilingue. E Deus fala para Josué, Josué, agora você vai conquistar Jericó. Josué, que jeito? Como? No tapa? Como que eu vou conquistar algo que eu... Josué, é a certeza daquilo que você não está vendo. Você vê Jericó fortificada, levantada, ou você está vendo Jericó destruída e tomada pelo povo hebreu? Josué falou, não, estou vendo ela totalmente destruída e tomada pelo povo hebreu. Pois é, Josué, só vai. Não limita o meu poder dentro do povo. Não coloca limite naquilo que eu posso fazer na vida das pessoas. Não coloca limite naquilo que eu posso operar. Não coloca limite naquilo que eu sou capaz de fazer pela vida de uma pessoa, pela vida do meu povo, pela vida da minha igreja. Não coloca limite, irmão. Não coloca limite naquilo que Deus pode fazer por essa igreja também, não. Às vezes nós duvidamos, não, mas ainda pode fazer não, irmão. Deixa eu te falar um negócio. Deus pode fazer um rebuliço que você nem está imaginando. Deus tira, Deus põe, Deus fecha, Deus abre. Quem manda na obra é Ele. Não limita o poder de Deus. E se Gideão tivesse limitado o poder de Deus na vida dele? E se Gideão tivesse falado para Deus, foi assim, Deus, eu não sei se esse negócio vai dar certo não, viu? Gideão com um exército de 32 mil homens armados, fortificados. Flecha e vai, e pedaço de pau, foice, sei lá o que era as armas daquela época lá. Espada, né, escudo, totalmente armado até os dentes. Deus olha para Gideão e fala assim, Gideão, tem gente demais aí, Gideão. Tem gente demais aí, não vai dar certo isso aí não. Tem muita gente aí. O exército que ele ia enfrentar tinha mais de 35 mil homens também, totalmente armados. Gideão com 32 mil homens, Deus fala para Gideão, tem muita gente aí. Vamos fazer o seguinte, Gideão, fala para o povo, aquele que tiver com medo, pode ir embora. E Gideão falou, não, meu povo é totalmente brabo. Meu povo é totalmente,
raçudo, não tem medo. Meu exército é um exército fervoroso, um exército poderoso. Gideão fala, quem tiver com medo aí pode pegar as coisas e ir embora. Gideão achou que ninguém ia. Numa lapada só foi 20 mil homens. Acho que imagina o Gideão olhando que tanto de gente indo embora assim, e fala, rapaz, não vai dar certo isso aí não. De 32 caiu para 12 mil. Agora nós vai. Tá difícil, mas agora nós vai. Nós vamos, né? Melhor dizendo. Nossa, minha professora de português aqui, eu falando, nós vai. Misericórdia, irmão. Eu vou até tomar água, porque essa daqui foi... Nadir foi minha professora há muitos anos de português, irmão. Glória a Deus pela vida da senhora, viu? Gideão olhou para o povo, 12 mil. Vamos. Só que Deus olha para Gideão, Gideão, tem gente demais, Gideão. Aí Gideão olha, não, você tá de sacanagem, né, Senhor? De novo. Gideão olha para o povo, mais 12 mil, o povo já está com mais 30 e poucos mil, e aí o que eu faço? Deus fala assim, Gideão, fala para o povo ir lá no ribeiro, e eles vão beber água. Quando eles chegar para poder beber água, você fica olhando. Aquele que abaixar a cabeça para poder beber água, você manda embora. Ele baixou a guarda, certo? Ele abaixou para poder beber água lá direto do rio lá, baixou a guarda. Pode vir um inimigo chegar, a espada na cabeça dele, já era. Não serve para nós, Gideão. Agora aquele que pegar da água e trazer até na boca, ok, guerreiro, isso é bom. Irmão, de 12 mil, ficou 300. Gideão olhava e ai, não vai dar bom isso aí. Irmãos, na nossa visão, só que Gideão não limitou o poder de Deus. É com 300, Senhor? É. Nós vamos dominar então mais de 35 mil homens. Com 300? Vai. E detalhe, viu, Gideão? Você não vai precisar mais lutar. De tanto que você não limitou o meu poder, pode ficar de boa, você não vai precisar mais lutar. Irmãos, Gideão venceu um exército de mais de 35 mil homens, com 300 que nem precisou eles mandar uma flecha. Isso Deus faz com aqueles que não limitam o poder dele. Isso Deus faz na vida daquelas pessoas que não impõem limites naquilo que Deus pode operar. Isso Deus faz na vida daquelas pessoas que não colocam limitações naquilo, no tamanho da grandeza de Deus. Nós temos grandes exemplos daquilo, de pessoas que foram totalmente, irmãos, usadas por Deus, que não limitaram o poder de Deus. A Bíblia nos fala de várias pessoas que não limitaram aquilo que Deus pode fazer na vida delas. Nós temos um grande exemplo aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha de fogo. É para adorar o Deus de Babilônia lá? Não, aqui não, filho. Nós adoramos só um Deus, só o único Deus poderoso. Vai tocar a trombeta e tem que se abaixar e adorar. Não vamos não. Tocou a trombeta, todo mundo se abaixou, somente os 3 ficou em pé. Vocês vão para a fornalha. Vamos embora, mas eu não me curvo. Nós estamos precisando de uma geração dessa, viu? Que não se curva diante de uma estátua da Babilônia. Estamos precisando urgentemente de uma geração dessa. Fecha parênteses. E Deus chega então para Abraão, a Sadraque, Isaque e Abednego. Bora para a fornalha? Vamos. Pior ainda. Vamos. Rapaz, tá bom? Vamos então aquecer 7 vezes mais. Tá quente. Não tá quente não. Quente você vai ver agora. Aquece mais 7 vezes. E aí então o rei da Babilônia, Nabucodonosor, fala assim, pode jogar. Joga então os 3 lá dentro. A Bíblia fala que até os soldados que chegaram próximo da fornalha morreram queimados do fogo. E Sadraque, Mesaque e Abednego cai lá dentro lá, e fica lá de boa. Fala, mas está pegando fogo aqui, nós não está queimando. E a Bíblia diz então que Nabucodonosor olha lá para dentro e fala, uai, tem alguma coisa de errado. Não jogamos 3. Cutucou o soldado dele, o gerente do soldado. Olha lá, não era 3 que nós jogou? Não é verdade, era 3. Coçou o olho. Mas por que eu estou vendo 4?
E detalhe, um é diferente. Um é parecido como filho dos homens. A Bíblia fala, irmão, que entrou os 3, depois saiu os 3 de dentro da fornalha de fogo. A Bíblia diz que não se queimou nem um fio de cabelo deles. Mas por quê? Quem consegue me responder? Mas por que aconteceu isso? Hã? Não colocaram limite no poder de Deus. Não colocaram limite naquilo que Deus pode fazer, que Deus poderia fazer na vida deles. Eles não impuseram limite. Se eles tivessem falado assim, não, vamos curvar, é rapidinho. Nós se curva, mas nós adoramos o nosso Deus. Poderia. Só que não ia adorar o nosso Deus. A partir do momento que se curvou, é para adoração a Nabucodonosor. Se coloque de pé no nome de Jesus. Aleluia. Você tem limitado o poder de Deus na sua vida? Tem colocado limites naquilo que Deus pode fazer sobre a sua vida? Você tem colocado limite naquilo que Deus pode operar, que Deus pode fazer de poderoso, maior que você nem imagina? O que a Bíblia nos garante? Que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma foi capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Mas só se você não limitar o poder de Deus na sua vida. Quero contar uma história que todos os irmãos conhecem. Certa vez Jesus estava pregando, ensinando e mostrando o evangelho da paz. Quando chega então uma determinada situação, que chega um rapaz para ele e fala assim: Senhor, Lázaro está doente. E ele olha para o rapaz e fala assim: ó, essa doença não é para a morte, é para a vida. E detalhe, Lázaro era muito amigo de Jesus. E quando Jesus ouve essa palavra, todo mundo entende como se Jesus tivesse que ir logo para lá. Não, ele está doente, ele não está bem, vamos lá. Só que a Bíblia diz que Jesus, depois que ele ouviu que Lázaro estava doente, ele ainda ficou mais 2 dias pregando o evangelho. Mais 2 dias. E a Bíblia diz então que quando Jesus resolve voltar para a casa de Lázaro, quando ele estava chegando diante da casa, perto da casa de Lázaro, a irmã de Lázaro, se não me engano, acho que é Marta ou Maria, chega diante de Jesus correndo, foi gritando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para ela assim: Marta, acho que era Marta. Marta, é o seguinte, se você crê, tudo pode acontecer. Creia somente. Ela acreditava. Jesus falou assim: crê que os mortos vão se ressuscitar. Ela achou que Jesus estava falando lá do arrebatamento, da volta de novo, lá da ressurreição dos mortos. De tão limitado que estava o poder de Deus na vida dela, que ela estava limitando o poder de Deus na sua própria vida. E Jesus fala para ela assim: onde que vocês colocaram ela? Onde foi que vocês colocou ele? Vamos lá ver. E Jesus chega então diante lá de onde eles colocaram Lázaro, que naquela época não enterrava, colocava dentro de uma caverna lá, de uma gruta. E a Bíblia então diz que Jesus olha para os homens e fala assim: faz um favor, tire a pedra. Irmão, olha o que a limitação do poder de Deus faz. Marta chega para Jesus e fala assim: Jesus, já está cheirando mal. Ela não estava acreditando o que ia acontecer. Ela não imaginava isso. Irmãos, ela tinha visto Jesus já fazer o cego ver. Ela tinha visto já Jesus fazer o coxo andar. Ela tinha visto Jesus curar pessoas totalmente doentes. Ela tinha visto de tudo quanto é tipo de milagre já. Mas ela nunca tinha visto uma pessoa que já tinha 4 dias mortos
Deus fazer alguma coisa por ele. Deus falou, pode tirar a pedra. Eu imagino se eu estivesse naquele lugar lá, para rapaz, esse Jesus aí. Hoje nós sabemos que ele é Jesus, o Cristo, Filho de Deus, mas naquela época nem todo mundo sabia disso. E Jesus fala, tira a pedra. Não limita o poder de Deus. E aí as pessoas tiram a pedra da caverna. E Jesus dá somente uma ordem. Jesus respira fundo e fala assim, Lázaro! Ei, irmão. Quando Jesus abre a boca e grita, Lázaro! Irmãos, a morte, ela teve que dar os pulos dela para colocar o corpo de Lázaro de novo do jeito que era. A morte teve que dar os pulos dela, se virar. Ah não, o corpo dele já está apodrecendo. Não quero saber, quem está mandando é um mestre. Põe de novo aí. A Bíblia diz que Lázaro gritou uma vez só, que Jesus falou uma vez só, Lázaro, vem para fora. Irmãos, um corpo há 4 dias morto, já em estado de decomposição, teve que obedecer à voz de uma pessoa só. Sabe por quê? Sabe por quê? Não houve limite no poder de Deus ali. E a partir do momento que nós não colocarmos limite naquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, irmão, Deus pode dar uma ordem só. Que Deus pode fazer a terra inteira parar de girar para poder atender aquilo que você precisa fazer. Deus não é para fazer, é Deus que está mandando, não tem limite para isso. Não existe limite para o poder de Deus, viu, irmão? Irmãos, eu não sei o que você precisa fazer durante a semana. Amanhã é segunda-feira, os problemas tá tudo lá, as dificuldades tá tudo lá te esperando, um novo dia amanhecendo, e segunda-feira é difícil. Mas caminhe com essa fé. Nunca limita o poder de Deus na sua vida. Jamais. Jamais limita aquilo que Deus pode fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém?